Nosso objetivo aqui é estudar os dois primeiros processos da farmacocinética. E o que é a farmacocinética? É o estudo do caminho que a droga percorre dentro do organismo até o local de ação. Então, para a gente ter uma droga fazendo o efeito esperado, então dando o efeito que nós queremos, ela tem que chegar até o local onde nós queremos esse efeito e tem que chegar também na concentração ideal para promover esse efeito. Tá? E essa concentração tem que ser suficiente para o efeito terapêutico e não tem que ser alta o bastante para gerar efeitos tóxicos. Então, nós temos que garantir que uma faixa ótima de concentração seja atingida nos tecidos onde a gente deseja e não em outros. Tá, isso seria o ideal. É óbvio que a droga não vai apenas no local onde nós desejamos. A droga acaba se distribuindo, se espalhando por vários outros tecidos. E as concentrações não são exatamente aquelas que nós desejamos. Mas nós conseguimos trabalhar numa faixa de concentrações que nos garante um efeito muito próximo do ideal, sem efeitos tóxicos importantes. Então vamos ver como isso acontece. A farmacocinética tem 4 processos. Nós vamos ver hoje os 2 primeiros: absorção e distribuição de drogas. Basicamente, a farmacologia ela pode ser dividida em 2 grandes áreas. A farmacocinética, que é o caminho que a droga faz dentro do organismo, do momento em que ela entra até o momento em que ela sai. E a farmacodinâmica, que vai estudar o que a droga faz no tecido. Então, é o mecanismo de ação da droga e como isso leva a efeitos, tanto efeitos terapêuticos quanto efeitos adversos, tá? E efeitos tóxicos também. Então, basicamente, a cinética é o que o corpo faz com a droga. E dinâmica é o que a droga faz com o corpo. Como assim? Assim que a gente coloca uma substância dentro do organismo, e não precisa ser uma droga, um fármaco, um medicamento. Pode ser um alimento, pode ser um toxicante, alguma coisa que só tenha efeitos tóxicos no organismo, que não tenha efeitos terapêuticos, um veneno, entre aspas. Qualquer coisa que é estranha ao corpo, o corpo vai fazer 2 coisas. A primeira delas é tentar empurrar o mais rapidamente possível essa substância para fora do corpo. Então, vai acontecer processos nos quais o organismo vai empurrando essa droga para tentar tirar do corpo o mais rápido que ele puder. Isso é a primeira coisa que ele faz. A segunda coisa, ele vai reter essa droga o máximo possível no sangue. Então, assim que a droga chegou no sangue, o corpo vai fazer de tudo para que ela fique ali, até ela conseguir ser metabolizada e sair do organismo. Por que ele quer isso? Porque enquanto a droga está presa no sangue, ela não se espalha pelos tecidos. Então, restringe a interação dessa droga, ou dessa substância, não precisa ser droga, com os outros tecidos do organismo. Então, ao mesmo tempo, ele tenta empurrar o máximo possível para fora, e enquanto está dentro do corpo, ele tenta reter no sangue. Que é justamente o contrário do que a gente quer quando a gente usa um medicamento. A gente quer que a droga chegue no local de ação e que ela fique no corpo o suficiente para exercer o efeito. Então, na hora que se planeja uma droga e na hora que se planeja a manipulação dessa droga no medicamento, a gente tenta driblar esses dois instintos, entre aspas, do organismo. Então, deixar o tempo suficiente no corpo para ela fazer efeito e fazer com que ela consiga sair do sangue na concentração que a gente precisa, no local que a gente precisa.
tá? Então, nós vamos estudar como isso pode ser feito. Isso depende da fisiologia e da bioquímica do organismo. E a farmacodinâmica? Na hora que a substância chega no local de ação, chega no tecido, onde ela vai fazer o efeito, ela vai interagir com as nossas células. Quem estuda essa interação é a farmacodinâmica. Então a gente vai começar agora a ver esse caminho da droga dentro do corpo. Então nós temos 4 processos que são chamados de ADME: absorção, distribuição, metabolismo ou biotransformação e excreção. Então agora a gente vai ver os 2 primeiros, tá? Então, primeira coisa, a droga tem que chegar ao organismo, ela tem que entrar no organismo. Então aqui a gente pode escolher a maneira com a qual a gente vai colocar a droga no corpo. Então a gente escolhe a via de administração da droga. Então, uma mesma droga pode ter várias vias de administração diferentes entre si, e para cada situação uma delas pode ser a mais vantajosa. Outras drogas têm uma via só. Você não consegue manipular em diferentes formas farmacêuticas. Por exemplo, existem drogas, o benzetacil, tá? Benzetacil é um antibiótico, uma penicilina, que você só tem intramuscular. Você não consegue manipular de outro jeito. Então você não tem várias vias, a única via é essa. Outras drogas você tem várias maneiras de utilizar. Um corticoide, dexametasona, por exemplo. Tá? Corticoide é um anti-inflamatório de fundo hormonal. Ele é derivado de um hormônio, que é o cortisol. Você tem dexametasona em comprimidos, em cápsulas, em líquido, em xarope, em creme, injetável. Então você tem supositório, você tem de várias maneiras. Então você pode escolher a via que é mais apropriada para aquilo que você deseja. Então a gente vai dar também uma olhada agora nas vias de administração e em como a droga vai caminhando no corpo através das nossas membranas celulares, que é por onde ela caminha. Então ela tem que interagir com as membranas para conseguir ir andando dentro do corpo. Tá, isso depende das características dessa substância e das características das membranas também, tá? Então, começando pela absorção. O que é a absorção de uma droga? A absorção é o caminho que a droga faz até o sangue. Isso daqui a pouco a gente vai ver melhor. Então, a entrada da droga no sangue é chamada absorção. Ela sair do local onde ela foi colocada até o sangue, tá? O nome disso é absorção. E distribuição. Distribuição é o caminho que a droga faz do sangue para os outros tecidos. Então, a absorção é a entrada da droga no sangue, distribuição é a saída da droga do sangue. Tá? A gente fala droga porque a gente está falando de farmacologia. Mas isso serve para alimentos, para suplementos, para venenos, para tudo. Tá? Porque substância é substância, corpo é corpo. Então, olha, para a droga caminhar no organismo, ela precisa caminhar pelas membranas das células. Então, ela vai interagindo com a membrana, ela vai como que se dissolvendo na membrana e caminhando. Tá? Depois a gente vai ver isso melhor. Primeiro vamos relembrar como é uma membrana. As nossas membranas, elas são lipoproteicas. Então, a maior parte da nossa membrana é lipídio. Aqui a gente está vendo a bicamada lipídica. São 2 camadas de lipídios, tá? Essas bolinhas com rabinho são os lipídios, bom? E lipídio é gordura, tá? Ou seja, para a droga poder caminhar pela membrana, ela precisa ser solúvel em gordura. Ou seja, ela precisa ser lipossolúvel, ou lipofílica, ou apolar. Isso é tudo sinônimo.
lipossolúvel, lipofílica e apolar, e também hidrofóbica, são sinônimos, são maneiras de falar a mesma coisa, que a substância é solúvel em gordura. Então, as substâncias lipossolúveis conseguem ir caminhando pela membrana até chegarem ao local onde você quer que elas cheguem. Se a substância for solúvel em água, hidrossolúvel, hidrofílica, polar, e depois nós vamos ver também ionizadas para os íons, tá? Para aqueles que têm carga, elas não conseguem caminhar pela membrana lipoproteica. Ela não consegue penetrar na membrana e caminhar por ela, tá? Não dessa maneira que a gente chama de difusão, como nós já vamos ver. Ela tem outros processos que permitem que ela passe pela membrana, mas são processos bem pouco importantes do ponto de vista de drogas, porque são poucas as drogas que os utilizam, tá? Porque são processos pouco eficientes em termos da quantidade de droga que a gente precisa que atravesse a membrana. A maior parte das drogas que a gente usa em terapêutica são drogas lipossolúveis que caminham pela membrana, caminham se dissolvendo, se difundindo pelos lipídios da membrana. Esse é o processo mais importante para a gente absorver drogas e depois também para a gente distribuir drogas, como nós vamos ver mais para frente. Outra coisa importante, a gente fala lipossolubilidade, e isso é importante, mas não é apenas a droga ser solúvel em gordura, tá? Nós vamos falar disso novamente depois, mas vamos já começar agora a introduzir isso. Se você toma um medicamento por via oral, ele vai cair dentro do teu estômago, depois dentro do intestino, depois dentro do sangue na hora que ele é absorvido. Dentro do estômago, dentro do intestino, o próprio sangue, tudo isso é aquoso, isso não é gorduroso. Então, se uma droga for apenas solúvel em gordura, ela vai cair no estômago, ela vai ficar presa lá no meio e ela não vai caminhar até encostar nas células para conseguir difundir na membrana e caminhar. Então, ela tem que ser um pouco solúvel em água também, para ela poder se movimentar dentro do estômago, dentro do intestino, dentro do sangue, tá? E se aproximar das membranas, e aí sim, como ela é solúvel em gordura, ela vai caminhando, vai se difundindo pelas membranas. Então, a gente tem que ter uma certa solubilidade em água e a gente tem que ter uma grande solubilidade em gordura, tá? Por isso que a gente não fala em lipossolubilidade apenas. A gente fala em coeficiente de partição óleo-água. Tá? Existem vários coeficientes de partição. O que é um coeficiente de partição? Ele compara a solubilidade da substância num meio com a solubilidade dessa substância em outro. Então, coeficiente de partição óleo-água, que é o que mais interessa para a gente. Ele compara a solubilidade da substância em óleo, que é a gordura das membranas, tá? São os lipídios, com a solubilidade da substância na água, que é a água que enche o estômago, o intestino, e a água que é a base do sangue, tá? Se a gente fala que a substância é lipossolúvel, no contexto da droga usada em terapêutica, a gente está dizendo que ela tem um alto coeficiente de partição óleo-água, que ela é muito mais solúvel em óleo do que em água, porque ela tem que caminhar nas membranas, senão ela não caminha, tá? Mas ela tem que ter uma solubilidade em água, senão ela nem chega perto da membrana, ela não caminha até lá. Porque as células nossas estão imersas em água, o líquido extracelular é água, o sangue é água, tudo é água. Mas a membrana não, a membrana é gordura. Então, você tem que ter uma solubilidade nos dois meios.
Como a droga precisa caminhar na membrana, a solubilidade em óleo tem que ser maior. É óbvio que a gente não fala o coeficiente de partição óleo-água dessa substância. A gente acaba falando a lipossolubilidade, tá? Mas quando a gente fala que a substância é lipossolúvel, a gente está querendo dizer que ela tem um alto coeficiente de partição óleo-água. Porque se ela for solúvel só em óleo e nada em água, ela nem chega até a célula. Vimos então que a maior parte das substâncias que a gente usa em terapêutica caminha pelas membranas, se difundindo pelos lipídios. O nome disso é difusão passiva lipídica, tá? Por que passiva? Porque não gasta energia. Bom, por que difusão? Porque ela vai a favor do gradiente de concentração. O que é gradiente de concentração? A diferença de concentração da substância entre onde ela está mais concentrada para onde ela está mais diluída, tá? Então, o que é difusão? É a tendência ao equilíbrio. A substância vai de onde ela está em mais quantidade para onde ela está em menos quantidade. Ela caminha assim. Para quê? Para obter o equilíbrio. Isso se diz a favor do gradiente de concentração. E por isso não gasta energia, tá? Porque é a favor do equilíbrio. Então, a maior parte das substâncias que a gente usa em terapêutica caminha desse jeito. Ela vai caminhando a favor do gradiente pelos lipídios sem gastar energia. Chama difusão passiva lipídica, tá? Só que as membranas, elas não são apenas lipídios. Mais de 90% sim, são lipídios. Mas existem pedacinhos das membranas que são proteínas. Então, você tem proteínas incrustadas nesses lipídios. Algumas dessas proteínas formam canais ou poros. Então, a proteína forma a parede de um canal, tá? E como a proteína é hidrossolúvel, hidrofílica, ela é solúvel em água, dentro desses canais tem água. Então, existem canais, existem poros na membrana, buracos, cujas paredes são feitas de proteínas e dentro desse canal tem água. Então, se a substância for solúvel em água e for pequena o suficiente para caber dentro do poro, ela passa por difusão passiva aquosa. Ela não caminha pelos lipídios, ela caminha pelos canais. Isso é comum? Não. Mas acontece, o mais comum aqui nem são poros, tá? São canais iônicos, que normalmente eles funcionam por transporte ativo, como a gente já vai ver. Mas existem transportes passivos, sem gastar energia, então a favor do gradiente, de substâncias solúveis em água, mas pequenas, que cabem dentro desse poro, tá? Que vão se dissolver nessa água que está dentro do poro. Mas a maior parte não, a maior parte vai por difusão passiva lipídica. Um caso especial de difusão passiva é a difusão facilitada. Por que ela é importante? Porque é como a glicose entra no nosso cérebro. Também ela só é importante para isso. E para algumas drogas que usam esse caminho. O que é difusão facilitada? É quando a substância ela se liga numa proteína. Ela não é lipossolúvel o bastante para caminhar sozinha se difundindo na membrana. Ela se liga numa proteína e ligada na proteína, aí sim, ela fica lipossolúvel, tá? Não gasta energia porque vai a favor do gradiente, tá? Mas você precisa de uma proteína que se grude com essa substância. A substância vai por difusão, seja ela lipídica, o que é a maior parte, seja ela aquosa, o caso da glicose é aquosa, mas ela passa ligada numa proteína, tá? Depois que ela passa pela membrana, a proteína
se desliga da droga e a droga vai sozinha. Bom, tá? Isso só é importante realmente para a glicose entrando no cérebro. Ela entra assim. E o transporte ativo? O transporte ativo, normalmente, ele é usado para íons. São as bombas que a gente chama, bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, tá? Então, a gente tem gasto energético, a gente precisa de energia para passar a substância. E por que precisa desse gasto? Porque aqui a substância vai contra o gradiente de concentração. Ela vai de onde ela está em pouca quantidade para onde ela está em muita quantidade, tá? Isso só é importante realmente para bombas iônicas. Então, bomba de cálcio, bomba de sódio, potássio, enfim, tá? Bombas. Então, você vai contra o gradiente e por isso você gasta energia. Tá? Resumindo, então, a gente tem a difusão passiva, tanto lipídica quanto aquosa, mas a lipídica é mais importante pela quantidade de lipídio que a gente tem na membrana. Ela não gasta energia, a substância vai a favor do gradiente de concentração, tá? De onde está mais concentrada para onde está menos, para chegar no equilíbrio. A difusão facilitada depende de uma proteína que carrega a substância, também não gasta energia, porque vai a favor do gradiente. E o transporte ativo gasta energia. Por que gasta? Porque a substância vai contra o gradiente. Vai de onde ela está em menos quantidade para onde ela está em mais. Tá? O que é importante para a gente, no transporte ativo, os íons. Tá, e aqui, vitaminas, aminoácidos, mas aqui tem a ver com suplementação. Em termos de medicamentos de droga, realmente só é importante a bomba de sódio e potássio, a bomba de cálcio, tá? Algumas bombas iônicas, tem algumas bombas de cloreto, também são importantes, tá? Então, o mais importante realmente em termos de quantidade de drogas é a difusão passiva lipídica. Ou seja, a maior parte das drogas que a gente usa em terapêutica é lipossolúvel. Ou seja, tem alto coeficiente de partição óleo-água. Muito mais solúvel em óleo do que em água. Então, como que a gente vai colocar a droga dentro do organismo? Aqui estão as principais vias de administração de drogas. As vias enterais são aquelas que usam o tubo gastrointestinal. A via oral, que você coloca pela boca, tá? E a retal, que a gente coloca pelo ânus. A sublingual, ela tá aqui nas enterais, porque na maior parte dos livros ela também tá. Mas a via sublingual, ela é considerada por muitos autores como parenteral, porque a droga vai direto para o vaso sanguíneo. Aqui se fala em absorção rápida, porque a maioria dos livros fala. Mas, na verdade, a via sublingual, você coloca sob a língua, debaixo da língua, ela não precisa de absorção. A droga vai direto para o sangue. Por quê? Porque debaixo da língua, os vasos capilares que tem ali, tem janelas, tem buracos na parede do vaso, por onde a droga entra direto. Então, a parede do capilar, ela é furada. Ela chama fenestrada. Daqui a pouco a gente vai ver um desenho. E a droga cai nesses buracos, já entra direto no sangue, tá? Então, ela não é considerada hoje em dia enteral, embora os livros ainda digam que ela é com absorção rápida, mas na verdade ela não tem absorção. Por isso que você usa a via sublingual para emergências. Então, por exemplo, a pessoa está começando a ter uma crise de pânico. Ela usa o Rivotril sublingual, que ela vai abortar a crise praticamente na hora. A pessoa está com dor de angina, tá? Angina pectoris, é quando você tem oxigenação diminuída no coração. Você coloca um vasodilatador das coronárias para aumentar o fluxo de sangue no coração, debaixo da língua, um nitrato, por exemplo, tá? Então, você tem aqui uma via para emergências, é claro que o limite é a quantidade, você não pode botar muito, tá? Que o tamanho aqui é limitado, tá? A via oral, ela é a mais usada.
que ela tem várias vantagens, mas ela tem também uma série de desvantagens que nós já vamos ver. Quais as vantagens? Bom, a principal é que o paciente pode usar sozinho, você não precisa de um profissional para administrar o medicamento para ele. Segunda coisa, ela é mais segura, porque demanda um tempo da hora em que você administra para a hora que a droga chega no sangue. Ela precisa dissolver no estômago, precisa passar para o intestino, ela precisa chegar até a membrana, caminhar pela água que tem no estômago e no intestino, ela precisa passar pela membrana e depois chegar no sangue. Então, se a pessoa se intoxicou, ou se ela tem alguma alergia, alguma intolerância à droga, você tem o tempo de fazer, por exemplo, uma lavagem gástrica, uma lavagem intestinal, tirar parte dessa droga antes que ela absorva, tá? Então, você tem algumas vantagens aqui, mas você tem as desvantagens, principalmente a variação genética. Cada um de nós tem um tubo digestivo completamente diferente do outro, tá? Depende de como a gente come, de quanto ultraprocessado a gente usa, quanto medicamento a gente usa, como é que tá a nossa microbiota intestinal, se a gente bebe, se a gente não bebe, quanta água a gente toma. Depende de uma série de fatores, tá? Absorção gastrointestinal. A gente tem uma média de população, a gente tem evidências, mas é sempre uma caixa preta, você não sabe o que vai acontecer quando você usa uma droga por via oral, tá? Você espera que aconteça o que acontece na maioria da população, tá? Mas você não tem segurança nenhuma disso. Outra coisa, depende se você tem alimento no estômago e no intestino, se você comeu, que tipo de alimento você comeu, se você tem outras drogas que você utilizou ao mesmo tempo, se tem interação já dentro do tubo gastrointestinal. Depende do pH do meio, do pH do teu estômago, do pH do teu intestino, tá? Então você tem uma série de situações que tornam essa via um pouco menos reprodutível, tá? Mas ela é segura. E a via retal? A via retal, ela tem uma grande vantagem sobre a oral, é que ela não sofre o efeito de primeira passagem. Já já nós vamos ver o que é isso e por que é vantagem não acontecer. Outra vantagem da via retal é que você consegue usar no paciente inconsciente, no paciente violento e no paciente estressado, tá? E no paciente vomitando, é óbvio também, tá? E também uma coisa importante para você, quando você consegue ter um medicamento em forma retal, é você usar em crianças estressadas, porque é muito mais fácil você colocar um supositório numa criança que está estressada, que está com medo do tratamento, do que você fazer ela engolir um comprimido, uma cápsula, um líquido. E, obviamente, muito mais fácil do que dar uma injeção nela. Então, a criança se estressa menos, porque ela não está vendo o que você está fazendo ali, tá? Agora, a absorção pelo reto é irregular, tá? Então, você não pode garantir como vai ser. Do estômago e do intestino também, só que a do reto é mais. Porque dependendo se a pessoa tem muita prisão de ventre, por exemplo, ela pode ter fissuras naquele ânus, tá? Se a pessoa, depende de como ela faz a limpeza depois de defecar, ela pode se machucar. Então, depende de uma série de fatores aqui a absorção, tá? E para algumas pessoas, o supositório pode ser irritante. Então, pode dar uma diarreia, pode dar dor, pode dar até sangramento. E para colocar também, a pessoa tem que saber pôr, senão ela pode se machucar, tá? As vias parenterais. As vias parenterais não usam o tubo gastrointestinal. Então, a gente tem aqui a intravenosa ou endovenosa, que é a mesma coisa, onde a droga é colocada diretamente do sangue, tá? Então, não precisa de absorção aqui. Então, por isso a gente diz que a biodisponibilidade das drogas usadas por via endovenosa é 100%. O que é biodisponibilidade?
é a quantidade de droga que chega no sangue em comparação com aquilo que você administrou. Então, daquilo que você administrou, a porcentagem que chega ao sangue é chamada biodisponibilidade. Se você põe direto no sangue, a biodisponibilidade é 100%. Tudo que você pôs chegou no sangue, porque você pôs direto lá. Veja que aqui é a porcentagem da droga como droga, tá? É a droga ativa, é a droga que você administrou, tá? A via intramuscular, a via subcutânea, que é a via intradérmica também, que não tá, mas ela é muito parecida com a subcutânea, você precisa de absorção, tá? Não vai direto no vaso. Inclusive, quando você faz uma injeção intramuscular, uma subcutânea, uma intradérmica, e você deixa a droga entrar no sangue, foi um erro de administração, você errou. A droga não pode entrar no vaso diretamente. A droga fica depositada no músculo, debaixo da pele, na via subcutânea. Então, subcutânea, sob a pele, embaixo das 3 camadas de pele. E a intradérmica? A intradérmica é dentro da derme, que é a segunda camada da pele. Então, a droga fica ou no músculo, ou embaixo das 3 camadas, ou dentro da derme. E cada vez que o sangue passa nesses tecidos, ele pega um pouco da droga, tá? Então, um pouco da droga é absorvida, cai no sangue, e o sangue vai levando embora. Essas são as principais vias, mas tem outras. Então, vamos falar um pouco da via oral, que é a mais importante para a gente, porque a maior parte das drogas tem uma forma oral, e algumas têm só a forma oral, tá? Então, a droga pode ser absorvida no estômago e no intestino. Dentro do intestino, pode ser no delgado ou no grosso, tá? Então, quais as diferenças entre essas áreas? O estômago tem o pH bem baixo, o estômago é ácido. O pH fica por volta de 2, tá? Então, de 1 a 3. O estômago é muito menor do que o intestino, então a área, a superfície de absorção é menor. A gente tem enzimas dentro do estômago que podem degradar a droga, tá? E a gente tem secreções no estômago, por exemplo, o ácido, por exemplo, a pepsina, que é uma enzima também, que pode degradar a droga também. Então, tem drogas que são degradadas no estômago. Para você usar essas drogas por via oral, você tem que revestir o comprimido, ou a dragem, ou a cápsula, com alguma substância que não permita que esse medicamento se dissolva no estômago. Ele só vai dissolver no intestino, porque se dissolver no estômago, a droga é degradada, tá? Mas o estômago é ácido e a gente tem bastante muco. Então, o muco no estômago é bem espesso. Então, a droga tem também que vencer esse muco, ela tem que passar por ele, tá? Para chegar nas células. Então, aqui a gente tem umas barreiras. O duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, ainda ele é ácido, mas é muito menos ácido do que o estômago. Então, quanto mais a gente caminha no intestino, mais o pH vai subindo, até chegar lá no íleo, que é a última parte do intestino grosso, que o pH é 8, ele é bem básico, tá? Bem básico não, mas ele é básico, tá? Só que a maior parte das drogas é absorvida no intestino delgado, entre 5 e 6, tá? Não é básico, mas é muito menos ácido do que o estômago. Então, em relação ao estômago, a gente acaba falando que o intestino é básico, embora ele não seja, tá? Mas ele é em relação ao estômago. Importante aqui, alimentos. Alimentos podem interagir diretamente com a droga, podem formar compostos com a droga que não são absorvidos, por exemplo, antibióticos chamados tetraciclinas e outros chamados quinolonas, tipo cipro. Se você utilizar com alimentos ou com suplementos que tenham cálcio, magnésio, qualquer coisa que tenha carga positiva, bivalente, então tudo que for 2+, cálcio 2+, magnésio 2+, ferro 2, manganês 2,
zinco 2, tudo que tem carga 2+, interage com esses antibióticos, você não absorve nem o antibiótico, nem o íon, tá? Nem o suplemento ou o alimento. Então, interações diretas. Outras interações. A gente viu que a substância tem que ter bastante solubilidade em gordura para ser absorvida. Se você utilizar junto com um alimento muito gorduroso, você vai dissolver essa droga no alimento, a droga dissolvida no alimento vai para o intestino e vai embora nas fezes. Você também não absorve, tá? Outra coisa, tanto alimentos gordurosos quanto quantidade muito grande de alimento no estômago aumenta o tempo de esvaziamento gástrico. Então, retarda o esvaziamento, demora mais para a substância passar do estômago para o intestino. Isso faz com que a absorção fique retardada, demora mais para a droga ser absorvida, tá? Então, assim, em princípio, os medicamentos usados por via oral têm que ser usados em jejum, com pelo menos 2 horas de intervalo entre a utilização do medicamento e o uso do alimento ou do suplemento alimentar, tá? Quando você vai utilizar um medicamento, uma droga, com alimento, é uma exceção. Isso tem que ser explicado para o paciente. Alguém tem que falar claramente para ele, ó, esse medicamento você precisa usar logo depois de se alimentar. Você não pode usar de estômago vazio. Isso é exceção, tá? Se ninguém falar nada para ele, ele tem que considerar que ele tem que usar em jejum. Não tem isso de usar com alimento, de usar com leite para proteger o estômago, porque você vai estar alterando a absorção do medicamento, tá? Quando você precisa usar alimentado ou junto com a comida, são exceções. E o profissional tem que ter explicado isso para a pessoa, tá? Tá aqui novamente, só que num outro esquema. Então vejam a diferença de tamanho entre o estômago e o intestino, a diferença de superfície de absorção. O estômago é ácido, o intestino ele é de pouco ácido a básico, depende da porção do intestino que você está estudando. O estômago tem um muco bem espesso, no intestino tem bem menos, e a vantagem do intestino em termos de absorção é que tem vilosidade. Então, além de ele ser enorme, então tem quase 7 metros de intestino, tem vilosidades, tem reentrâncias que aumentam ainda mais a área. Ou seja, mesmo que a absorção no intestino seja mais difícil para algumas drogas do que a absorção no estômago, e nós já vamos discutir isso daqui a pouquinho, sempre a quantidade de droga que é absorvida no intestino é maior, tá? Então, a gente vai ver que isso é extremamente importante para drogas ácidas e básicas fracas. Então, ácidos fracos e bases fracas dependem muito do pH do meio para absorção, tá? Mas isso para velocidade de absorção, porque a quantidade é sempre maior no intestino. Qualquer coisa que a gente usar por via oral absorve em maior quantidade no intestino, mesmo que demore muito mais do que no estômago, mas a quantidade é maior. E a via sublingual aqui novamente, tá? De novo aqui a absorção rápida, mas sempre fazendo a ressalva que hoje em dia os autores já falam que não existe absorção, ela vai direto dentro do vaso. Então, ele está direto na circulação. Também, como a via retal, não tem efeitos de primeira passagem, que a gente não viu o que é, mas daqui a pouco vamos ver. Agora aqui um conceito fundamental, que é a absorção de ácidos fracos e de bases fracas. Por que isso é tão importante? Porque uma grande parte das drogas que a gente tem na terapêutica são ácidos fracos ou são bases fracas. E a absorção dessas substâncias por via oral depende, da ionização delas. E essa ionização depende do pH do meio onde você está absorvendo a droga, tá?
Então, o que é importante? A forma não ionizada é lipossolúvel. Ela é absorvida. A forma ionizada é hidrossolúvel. Ela não é absorvida. Como assim ionizada e não ionizada? Já vamos ver melhor. Mas a forma ionizada são os íons. Tem carga. Carga positiva, carga negativa. Tudo que tem carga é solúvel em água. A forma molecular não é ionizada, não tem carga e é lipossolúvel, tá? Então, dependendo do pH do meio, o ácido fraco ou a base fraca vão estar mais ionizados ou menos. Isso depende da própria acidez da substância, que é o pKa. O que é o pKa da substância? É a capacidade de se ionizar. É a acidez própria de cada substância, a capacidade de formar íons, tá? Então, dependendo da substância e do pH do meio, da acidez do meio, você vai ter mais íons que não são absorvidos ou mais moléculas que são absorvidas. E se a gente modificar o pH do meio, a gente modifica a absorção e, como a gente vai ver mais para frente, também a excreção das drogas. A gente consegue usar isso, por exemplo, para fazer uma droga ser melhor absorvida, ficar mais tempo retida no corpo e fazer mais efeito, ou a gente consegue usar isso para sair mais rápido a droga do corpo e desintoxicar um paciente intoxicado, tá? Então vamos ver isso melhor daqui a pouquinho. Isso aqui é um esquema que eu mesma fiz. Ele parece confuso, mas ele é o menos confuso em relação a tudo que eu já achei pronto. Então eu sempre prefiro um esquema meu. O que é um ácido fraco, então? Vamos começar pelos ácidos. Primeiro, o que é um ácido forte? Um ácido forte, na hora que ele cai na água, ele ioniza. Ele forma íons e todo ele fica em forma de íons. Então, o ácido forte e a base forte também se ionizam completamente. Ele cai na água e vira íons. Todo ele, não tem molécula, tá? O ácido fraco e a base fraca já não. Então, vamos ver primeiro os ácidos fracos. Como que a gente representa o ácido fraco? Eu representei por HA. HA é o ácido fraco, pode ser, por exemplo, AS. Ácido acetil salicílico, tá? Fenobarbital, que é o gardenal, um ácido fraco. Então, HA é a forma molecular. Enquanto ele está nessa forma de HA, ele é absorvido, ele é lipossolúvel, é solúvel em gordura. Quando ele cai na água, estômago, intestino, sangue, tá? Líquido extracelular em volta dos neurônios, urina, fezes, água. O ácido fraco, ele vai formar íons. H+, que é o próton, que vai dar a acidez do ácido. Então, H+, é o próton. Tá? Quanto mais H+ você tem, mais ácido mais ácida é a substância e mais ácido é o meio onde ela está. E o A-, tá? que é o ânion. Então, são dois íons. Mas como o ácido é fraco, ele não é forte, não é todo o ácido que ioniza, é só uma parte. Então, uma parte fica lipossolúvel na forma molecular e a outra parte ioniza, fica com cargas, tá? Qual é a parte maior? Depende da acidez própria desse ácido, que é o pKa, mas depende do pH do meio, da acidez do meio. Por quê? Porque os ácidos fracos e as bases fracas entram em equilíbrio químico. Ó, essas duas setas. O HA ioniza, formando os íons, mas os íons se juntam para formar o HA. Então, você funciona nos dois sentidos, tá? E para que serve o equilíbrio? Ele vai produzir o que está faltando. O que está em pouca quantidade, ele produz.
e ele também gasta o que está em excesso. Então, você joga o ácido fraco na água, dependendo do pH desse meio aquoso, tá? Ele vai estar mais ácido ou menos ácido. Ele vai ter mais próton ou menos próton, tá? E esse equilíbrio vai manter a quantidade ideal dos dois membros aqui da equação, tá? Então, vamos dar uma olhada no estômago, o que acontece. O estômago, então, tem o pH baixo por volta de 2. No estômago, olha, meio ácido, você tem excesso de próton. H+, vai dar a acidez do meio. Então, no estômago, você tem já, fisiologicamente, excesso de H+. Você coloca a droga, o ácido fraco, ele cai no estômago, ele ioniza. O HA vai formar H+, mais A-. Então, no estômago já está com excesso de próton. O ácido vai jogar ainda mais próton dentro do estômago. Ou seja, vai ter excesso de H+. O que o equilíbrio faz? Ele vai gastar o que está em excesso. Ele precisa gastar esse H+, ele precisa acabar com ele. O que ele faz? Ele liga esse H+, com o A-, ele liga o próton com esse A- e vai formar o HA. Então, a gente diz que ele desloca o equilíbrio para a esquerda. Ou seja, no estômago, o ácido fraco predomina na forma molecular. Por quê? Porque você tem excesso de H+, esse H+, vai se juntar com o A-, que é o íon formado pelo ácido. Os dois se juntam e vão formar a molécula de novo, o HA, tá? Esse HA, a forma molecular, ela é solúvel em gordura e é absorvida. Ou seja, um ácido fraco, ele é melhor absorvido no estômago. A absorção é mais rápida, tá? E no intestino? No intestino, a gente tem um pH mais alto. Então, ele é menos ácido e lá embaixo, no íleo, ele é básico. Ou seja, ele tem predomínio de OH-, hidroxila. Quanto mais OH-, mais básico o meio é, mais alcalino ele é. Básico e alcalino é a mesma coisa. Então, você está com excesso de OH-. Na hora que você joga o ácido fraco lá no intestino, ele ioniza de novo. Ele vai formar o H+ e o A-, tá? Esse H+ do ácido vai se unir com o OH- do meio e vai formar água. Ou seja, você tá gastando o H+ que o ácido está produzindo. O que o equilíbrio faz? O equilíbrio não vai produzir o que está em pouca quantidade? Cada vez que você gasta o H+, ligando ele no H- do meio para formar água, a molécula de ácido ioniza para formar mais H+. Ou seja, no intestino, no meio básico, o equilíbrio desloca para a direita. Ele vai estar com os íons em maior quantidade. Ou seja, o ácido fraco no intestino está mais na forma iônica, na forma hidrossolúvel. Ou seja, ele é menos absorvido do intestino. Menos que eu falo, não é em quantidade, é em facilidade. Que a gente já viu que a quantidade absorvida é sempre maior no intestino. Mas vejam aqui que o ácido fraco no intestino, ele tem mais dificuldade para ser absorvido, ele demora mais. Mas a quantidade ainda é maior do que no estômago, embora no estômago ele seja absorvido de forma mais rápida e mais fácil. Então, vamos ver a base, que é a mesma coisa, para sedimentar melhor esse conceito. Bom, aqui as bases fracas. Uma das maneiras de representar uma base fraca é assim: BOH, que é a forma molecular. Por exemplo, anfetamina. Anfetamina é uma base fraca, tá? Ela vai ionizar. Ela vai formar o B+, e o OH-, tá? OH-, como a gente viu, mostra o quão básica a substância é e quão básico o meio é. Quem dá a basicidade ou alcalinidade do meio é o H-. Então, no estômago. O estômago, de novo, ele é ácido, ele tem excesso de próton.
excesso de H+. Na hora que você coloca a base fraca no estômago, esse OH- da base junta com o H+ do meio e forma água. Ou seja, você vai estar gastando OH-. O que o equilíbrio químico faz? Ele vai produzir mais OH-, porque você está gastando. Então, ele vai pegar essa base na forma molecular e vai ionizar para repor esse OH- que você gastou na hora que você colocou em contato com o ácido. Ou seja, no estômago, aumenta a forma ionizada da base fraca, a forma hidrossolúvel menos absorvida. Então, a base fraca tem dificuldade de ser absorvida do estômago, porque ela fica mais na forma iônica. E no intestino? No intestino você tem excessos de OH-, porque ele é básico. Na hora, então, que você coloca a base no intestino, ela vai ionizar. Vai formar o B+, e o OH-. Como você já tem um monte de OH- no intestino, e ainda coloca mais como a base, vai ter excesso de OH-. O que o equilíbrio vai querer fazer? Vai querer utilizar esse OH- para diminuir a quantidade, porque está em excesso. O que ele faz? Ele junta com o B+, e vai formar a molécula de novo. Então, ele vai gastar os íons para formar a molécula. Ou seja, vai aumentar a forma molecular. A base no intestino, base fraca, fica mais na forma molecular, facilitando a absorção. Aqui só de um outro jeito, que é o jeito que os livros costumam mostrar, tá? RCOH é o que eu chamei de HA, tá? RCO- mais H+, é H+, mais A-, é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui está representado no estômago. No estômago, você tem excesso de H+, o equilíbrio vai aqui para a esquerda, tá? Essa parte branca que é a forma molecular. Porque no estômago tem excesso de H+, o equilíbrio vai querer gastar esse H+, vai querer usar ele para não ficar em excesso. E ele vai utilizar o H+ para formar a molécula. Então, é mais absorvido aqui o ácido. Melhor absorvido, tá? E a base. Aqui o que eu chamei de BOH, tá? Ele representa diferente. Eu não gosto dessa representação para aluno porque confunde muito, mas é a mesma coisa. RNH2, tá? Mais H+, é a base, tá? Então, RNH2 é a base, o H+ é o H+ do estômago. E o RNH3+, tá? É a base ionizada. Então, a base, o que eu chamei de BOH, ele chama de RNH2, tá? Quando você põe no estômago, tem excesso de próton, aqui está esse H+, ó. A base vai aproveitar, vai usar esse H+, tá? E o que o equilíbrio faz? Ele vai tentar repor o H+. O que ele faz? Ele transforma a molécula em íon. RNH3+ é o íon, tá? É a forma iônica. Então, desloca aqui para esse sentido aqui da direita e você tem excesso aqui da forma iônica que não é absorvida. É só uma outra forma de representar que para mim eu acho mais confusa para alunos, mas é a mesma coisa, tá? Mas eu prefiro a base BOH-, que eu acho que fica mais claro para vocês enxergarem. Então, aqui a gente tem uma regra prática que vai servir tanto na absorção quanto lá na excreção, tá? Para ácidos fracos e bases fracas. Quando o caráter da substância for igual ao caráter do meio, a substância fica mais na forma molecular, que é lipossolúvel e que é mais facilmente absorvida. E o que é caráter? Caráter significa se a substância é ácida ou se a substância é básica, ou se o meio é ácido ou se o meio é básico. Caráter é se é ácido ou se é básico. Ou seja, um ácido em meio ácido, uma base em meio básico,
ficam mais lipossolúveis e são mais absorvidas, tá? Quando o caráter da substância for diferente do caráter do meio, a substância fica mais hidrossolúvel, vai formar mais íons, vai ter mais cargas e vai ser menos absorvida, vai ser mais solúvel em água. Então, ácido em meio básico, caráter diferente. Base em meio ácido, caráter diferente, tá? Da substância para o meio. Aí você tem mais forma hidrossolúvel, a absorção é mais difícil, tá? Então, essa regra vai servir para a gente na absorção e na excreção, tanto de ácidos fracos e bases fracas. E a gente pode modificar o pH do meio para aumentar a absorção, para diminuir a absorção, para aumentar a excreção e para diminuir a excreção, tá? Nós vamos ver exemplos práticos disso lá na excreção. Aqui as vias parenterais, a intravenosa ou endovenosa, ela é super importante para a gente, principalmente para emergência. Então, ela é muito rápida. Tudo que você coloca vai chegar ao local, vai chegar ao sangue, porque você coloca no sangue, tá? Então, você garante a biodisponibilidade de 100%, você garante a rapidez, tá, de ação, só que você tem o outro lado, é uma via irreversível. Se o paciente é alérgico, se você errou na dose, se teve qualquer tipo de intercorrência, você não tira mais. Então, você tem que tomar medidas de suporte para que os efeitos sejam revertidos até essa droga ser metabolizada e sair de dentro do corpo. Porque uma vez que entrou no sangue, você não consegue tirar, tá? Então, ela é irreversível. Então, essa é a desvantagem, tem que saber o que está fazendo. E tem que ter certeza que o paciente tolera aquela droga naquela dose. As vias intramuscular, subcutânea e intradérmica, tá? Elas têm mais ou menos a velocidade de absorção parecida com a oral. Aqui tá como se fosse a mesma, não é exatamente a mesma, mas é bem parecida, tá? Demora mais para absorver. Percebam, olha, que a concentração é menor, então a biodisponibilidade é menor, você tem perda de droga. Então não é tudo que você administrou que vai chegar no sangue. Você tem perda, tá? Então as doses que a gente administra já levam essa perda em conta. A dose que a gente dá é muito maior do que a dose que seria necessária, tá? Porque você vai perdendo ao longo do caminho. Bom, é claro que depende aqui a absorção de quanto sangue está chegando no tecido onde você pôs a droga. Na via oral também, tá? Quanto mais perfusão sanguínea você tem, ou seja, quanto mais sangue está chegando no local onde você depositou a droga, mais absorve. Então, se teu paciente está em choque, se o paciente está com pressão muito baixa, se ele está com os vasos muito contraídos, tá? É claro que a absorção vai ser menor, tá? Porque o sangue tem mais dificuldade de chegar nesse tecido para pegar a droga. Bom, e proteínas grandes, elas são mais absorvidas pela linfa, para a linfa, na verdade, né? Até a linfa, do que para o sangue. Ela chega mais na linfa do que no sangue, tá? Mas circula na linfa do mesmo jeito, tá? Mas é sempre interessante saber isso, tá? Que as proteínas muito grandes, dificilmente elas vão cair no sangue, elas caem mais na linfa. O segundo processo da cinética é a distribuição. Distribuição é a passagem da droga do sangue para os tecidos. Então, o sangue começa a carregar essa droga e começa a levar para os tecidos, para os órgãos, tá? Então, o primeiro fator que influencia a distribuição é o quanto de sangue chega nos tecidos. Então, tem órgãos que recebem mais sangue e, é claro, que vão receber mais droga primeiro. Por exemplo, o cérebro, coração, fígado, rins, os órgãos aqui centrais do corpo. E os tecidos que vão receber menos sangue, que demoram mais para receber a droga.
Então, as extremidades, por exemplo, gordura, músculos menores, tá? Pele. Então, você aí tem uma diferenciação pelo fluxo, tá? E dependendo do paciente, isso também dá diferença. Depende do débito cardíaco do paciente, da pressão sanguínea dele, do quanto os vasos dele estão contraídos. Por exemplo, o idoso tem os vasos mais contraídos do que a criança. O idoso tem muito menos água no corpo do que gordura. A criança, ao contrário, tem muito mais água do que gordura. Então, o volume relativo de sangue na criança ele é maior. O sangue tem mais água, tá? Então, os vasos acabam sendo mais dilatados, tá? Então, isso acaba fazendo diferença. A pressão do teu paciente está baixa, teu paciente está com hemorragia, ele está em choque, tá? Então, aí você já tem uma diminuição da perfusão e uma diminuição da velocidade com a qual essa droga vai chegar nos tecidos. Outra coisa, o tipo do capilar que está irrigando esse tecido. A gente depois vai ver isso. Os vasos capilares são os mais fininhos de todos e é por eles que a droga vai sair para os tecidos, tá? A maior parte dos capilares tem buracos, fenestras, tá? São capilares fenestrados, tá? Fenestra em italiano é janela. Então tem janelas, tem buracos na parede e drogas que cabem nesses buracos acabam passando por eles, tá? Outros órgãos, principalmente o sistema nervoso central, encéfalo e medula, e a placenta na grávida, não tem esses buracos. O capilar não é fenestrado. Ele é todo contínuo, tá? Junções oclusivas, então oclui, ele é fechado. Ou seja, não tem buraco. Para a droga poder sair do capilar e ir para o tecido, ou no sistema nervoso central, ou para passar para o feto através da placenta, tem que ser muito solúvel em gordura, mas muito. Se não for extremamente lipossolúvel, não passa, porque não tem buraco. Nos outros capilares do resto do corpo, tem os buraquinhos. Então, tudo que couber nos buraquinhos passa, mesmo que seja solúvel em água, tá? Mas nesses capilares fechados, não. E o tamanho do tecido, quanto maior o tecido, mais sangue ele recebe, mais droga ele vai receber. Tá? O fígado, por exemplo, recebe muito mais droga, e muito mais rapidamente a droga, do que o músculo que está ali no seu dedinho do pé, que é pequenininho, tá? Que é o que esse esquema está mostrando. Então, a droga cai no sangue e vai circulando junto com o sangue pelo corpo. Órgãos que são muito vascularizados, que têm muitos vasos sanguíneos, recebem muito mais rapidamente a droga. Então, cérebro, coração, fígado, rins, tá? Músculos grandes também. Os músculos menores, as vísceras, então estômago, intestino e a gordura recebem a droga mais lentamente, demora mais. Por quê? Porque a irrigação sanguínea é menor. E, de novo, paciente em choque, paciente com a pressão baixa, paciente com os vasos muito contraídos, tá? Ele vai ter menor perfusão, menor irrigação sanguínea e vai demorar mais para distribuir a droga. Na distribuição, a gente tem alguns fenômenos que é importante que a gente conheça, tá? São 4. Efeitos de primeira passagem, ligação a proteínas plasmáticas, redistribuição e barreiras. Então, o primeiro deles, efeitos de primeira passagem. O que é isso? É a primeira passagem pelo fígado. Isto só acontece em drogas que você usa por via oral, tá? Então, você usa a droga por via oral, ela é absorvida ou no estômago ou no intestino. O estômago e o intestino são encostados no fígado. Eles ficam grudados no fígado. E existe uma circulação chamada porta, que leva diretamente o sangue para dentro do fígado. Então, a droga chega no sangue, tá? A partir do estômago, a partir do intestino, e por essa veia porta,
o sangue já leva diretamente a droga para o fígado, primeiro. Então, a primeira passagem da droga é no fígado. Ali, esse fígado vai metabolizar parte dessa droga. Essa parte metabolizada vai com a bile de volta para o intestino e uma parte dela vai nas fezes. A outra parte pode voltar, isso a gente vai ver lá na aula de excreção, tá? Mas uma parte é metabolizada pelo fígado. Do resto, que não foi metabolizado, aí sim você tem a distribuição para o resto do corpo. Então, isso chama efeitos de primeira passagem ou metabolismo de primeira passagem, tá? A droga usada por via oral vai primeiro para o fígado, então o sangue leva a droga primeiro para o fígado, ali ela é metabolizada, uma parte dela, tá? E a parte que não foi metabolizada é que vai para o resto do corpo e que pode chegar ao local onde a gente quer o efeito. Ou seja, a biodisponibilidade é diminuída, o tempo que a droga passa no organismo é aumentado, porque demora essa primeira passagem, demora mais para ela começar a fazer efeito, tá? Lembra o que é biodisponibilidade? É a droga ativa, a droga inalterada, que está como você administrou, que vai circular no sangue, tá? Aqui você reduz, porque uma parte que você usou por via oral, ela é metabolizada. Então, a parte que está na mesma forma que você administrou é menor do que aquela que você administrou, tá? Então, reduz a biodisponibilidade. Por isso, quando você vai usar uma droga por via oral, você tem que levar isso em conta. Então, a dose já tem que ser mais alta, considerando essa perda. E há outras perdas, tá? Não é só essa, tá? Mas o efeito de primeira passagem é muito importante. Então, por isso que é interessante a utilização, a administração por via retal e por via sublingual, porque elas não passam pelo efeito de primeira passagem. Efeito de primeira passagem é só oral, porque o estômago e o intestino são encostados no fígado. Existe uma circulação entre eles, entre o fígado e o estômago, entre o fígado e o intestino, tá? Então, a veia porta, ela liga o fígado com o intestino. Bom, então você tem esse primeiro fenômeno aqui, o efeito de primeira passagem. Reduz a quantidade de droga que circula no corpo e pode chegar no local de ação, tá? E aumenta o tempo que demora para a droga começar a fazer efeito, porque essa passagem no fígado demanda tempo. Tá, a mesma coisa, só num outro esquema, tá? Então, do estômago e do intestino, pela veia porta, a droga vai para o fígado, junto com o sangue, parte é metabolizada, já vai para o intestino com a bile, tá? E o resto vai para a circulação, e aí sim pode fazer o efeito, tá? Pela via sublingual, pela via endovenosa e pela via retal, que não está aqui, vai direto para circulação sistêmica, não passa pelo fígado primeiro. Então, não tem efeito de primeira passagem, ou metabolismo de primeira passagem, tá? Ou metabolização pré-sistêmica, a mesma coisa, tudo sinônimo, tá? Segundo fenômeno é a ligação a proteínas plasmáticas. Você pode enxergar como se fosse um táxi. Como assim? Lembram que eu falei para vocês que assim que a droga chega no sangue, o corpo vai querer mantê-la lá o máximo possível? Porque se ele restringe a droga ao sangue, tem menos chance da droga se espalhar pelo corpo, tá? E fazer efeito e prejudicar o corpo, porque o organismo vê a droga como um agressor, tá? Para ele, a droga está agredindo, se ele quer restringir, ele quer tirar o mais rápido possível de dentro dele, enquanto está lá dentro ele quer segurar no sangue, para não ir para os tecidos, tá? Para não acometer o resto do corpo. Então, o que ele faz? Ele imediatamente pega essa droga e liga ela, gruda ela, com proteínas que estão dentro dos vasos sanguíneos, principalmente albuminas, tá? Então, a albumina é a proteína mais importante que vai ligar essas drogas. É como se fosse um táxi. O passageiro entra no táxi
tá? Que é a albumina, o passageiro é a droga. A albumina, que é o táxi, vai carregando esse passageiro, que é a droga, pelas ruas, que são os vasos sanguíneos, tá? Para sair de dentro do vaso, o passageiro tem que sair do táxi. Você está andando, você está chegando de táxi no local, você só vai conseguir chegar no local se você sair de dentro do táxi. A droga também. Ela só vai sair do vaso e ir para os tecidos quando ela desloca, quando ela desgruda da albumina, tá? Então, só a droga livre, que é a droga que não está ligada na proteína, é que vai conseguir sair de dentro do vaso e ir para os tecidos e fazer efeito, tá? A maior parte das drogas tem uma taxa de ligação a proteínas plasmáticas maior do que 70%. Significando o quê? Que pelo menos 70% do que chegou no sangue fica preso nas proteínas, não sai e não tem chance de fazer nem efeito terapêutico, nem efeito tóxico. Fica presa lá. Até esse sangue passando pelo fígado, metabolizando, soltando a droga da proteína, metabolizando e saindo do corpo, tá? Ou seja, a dose que a gente usa é muito maior do que a dose necessária para fazer efeito. Aqui, tanto oral quanto endovenosa, intramuscular, todas, porque todas vão ligar nas proteínas. Caiu no sangue e vai ligar. Cada droga tem a sua taxa, tá? Algumas têm 70, 75, 80, 90, 99, 99,5% de ligação. Só 0,5% do que você administra, do que chega no sangue, não do que você administra, mas 95%, só 0,5% do que chegou no sangue é que vai sair e fazer o efeito, tá? Quando você usa duas drogas ao mesmo tempo, elas vão competir pela proteína. Porque a quantidade de proteína é limitada, é finita. Você não vai produzindo albumina assim do nada, ela tá lá, tá? Então as drogas competem. Quem é que ganha a competição? Quem tem taxa de ligação maior. Se você usa uma droga que tem taxa de ligação 90% e ao mesmo tempo usa uma que tem taxa de ligação 80%, a que tem taxa de ligação 90% vai ganhar a competição. Sobra muito mais quantidade livre daquela que tem taxa 80. Muito mais dela vai ser distribuída, vai chegar nos tecidos e, dependendo da droga, pode dar efeito tóxico, tá? Então, quanto maior a taxa de ligação, mais a droga liga, mais ligada ela fica na proteína e menos quantidade livre tem, tá? E a quantidade livre é que vai sair do vaso e vai para os tecidos. E vai fazer o efeito, tanto terapêutico quanto tóxico, tá? E quando você tem competição, quanto maior a taxa de ligação, mais a droga vai ganhar essa competição. As outras vão ficar mais livres e vão sair mais do vaso e vão agir mais nos tecidos. Então, aqui um resuminho da ligação a proteínas plasmáticas. Nós temos a albumina, que é a mais importante das proteínas plasmáticas que ligam drogas. Temos também a alfa-1, glicoproteína ácida, tá? Mas também isso são detalhes, mas são essas duas as principais. E em quantidade, a albumina é a mais importante, tá? A droga que está ligada na proteína não sai de dentro do vaso. Então, ela fica circulando ali dentro até metabolizar e excretar. É claro que cada molécula livre, cada molécula que desgruda da proteína, sai do vaso e vai para os tecidos, é uma proteína que ficou vazia. Então, ela pode pegar mais droga ali no sangue, tá? E ligar. Bom, então você tem um equilíbrio ali também, tá? Por isso que tá aqui, olha, o equilíbrio entre droga ligada e droga não ligada, tá? Aqui está escrito ligada 2 vezes, mas uma delas é não ligada. Bom, a ligada é inativa, a não ligada, ou a livre, é a que sai. A que sai vai para o tecido-alvo, tá? Onde você quer o efeito. E para outros tecidos também. Ela vai saindo do vaso e vai para os tecidos. Onde você não quer
o efeito dela, a gente tem efeitos colaterais, efeitos adversos, mas isso já é assunto lá da farmacodinâmica, vamos ver depois. E a competição. As drogas competem pela ligação a proteínas. Quem tem maior taxa de ligação, liga mais. A outra, que tem menor taxa, fica mais livre, vai distribuir mais, vai chegar mais no tecido, vai ter efeito maior, podendo chegar até efeito tóxico. Terceiro fenômeno são barreiras. Nós temos duas barreiras principais. A barreira hematoencefálica, que protege o sistema nervoso central, e a barreira hematoplacentária, que protege a placenta. Ou seja, para chegar no encéfalo, para chegar na medula, para chegar no feto, a droga tem muito mais dificuldade do que ela teria para chegar em outros tecidos. Por quê? Porque tem barreiras. E o que são essas barreiras? São os vasos capilares que irrigam esses tecidos. Tem as paredes contínuas, junções oclusivas chama. As paredes são grudadas, uma célula é grudada na outra. Você não tem buracos. No capilar, nos capilares do resto do corpo, você tem furos, buracos. Nesse lado esquerdo você vê, olha, os buracos, que são as fenestras, são capilares fenestrados, tá? O que pode sair por esses buracos? Qualquer coisa que caiba. Então, drogas hidrossolúveis passam por esses buracos, se elas couberem. Drogas lipossolúveis também passam. Basta ter o tamanho menor do que o tamanho do buraco, elas vão passar, tá? Então, isso acontece no resto do corpo, tá? A droga passa não só por difusão, caminhando entre as membranas, como também ela pode sair por esses buracos, tá? Basta que ela caiba lá. Agora, os órgãos que estão atrás das barreiras, que são irrigados por esses capilares que são contínuos, tá? Que não tem buracos, eles têm ou as membranas muito próximas, muito grudadinhas, ou células, olha, no sistema nervoso central, no cérebro principalmente, essas células que se chamam astrócitos, tá, ó. Eles estão grudados em volta do vaso, ainda segurando mais, fazendo como se fosse um remendo no buraco. Então, você tem mais uma barreira de células, tá? Então, para sair desse capilar e ir para o cérebro, ou ir para a medula, tá? Ou depois a gente vai ver outro desenho também para o feto, passar para a placenta, a droga tem que ser extremamente lipossolúvel, porque ela só pode passar caminhando pelas membranas, tá? Então, tudo que não for extremamente lipossolúvel não vai sair desses vasos e não vai para o cérebro. Ou seja, todas as drogas que a gente precisa que atuem no cérebro são extremamente solúveis em gordura, tá? E é óbvio, como elas também passam a barreira placentária, elas vão atuar no feto. Então, elas podem ser também teratogênicas. Quanto mais lipossolúvel a substância for, mais ela vai passar para o feto. Tá? E se ela for teratogênica, ela pode dar malformações. Por exemplo, drogas usadas em epilepsia, elas são extremamente teratogênicas. E essas mesmas drogas podem ser usadas no transtorno bipolar. Então, a epiléptica ou a bipolar que engravidam, tem que tomar muito cuidado. Elas vão ter que planejar muito antes, porque os medicamentos que elas tomam vão passar facilmente para o feto e eles todos dão malformações. Todas essas drogas dão malformações. Então, precisa ser muito bem planejada essa gestação, tá? Então, isso é uma barreira. Barreiras são os capilares que irrigam alguns órgãos. Então, cérebro, né, encéfalo, medula e placenta, tá? Esses capilares não têm buracos, não têm furos nas paredes, e para a droga sair dali só sendo muito solúvel em gordura. Então, você tem uma barreira, tá? Não é tudo que passa. Tá, então, ó, de novo a mesma coisa, veja, o capilar normal que eles chamam aqui é o normal do resto do corpo, tá?
A palavra normal não significa muito. O capilar fora das barreiras, ele tem buraco, tem fenestras. Então, substâncias podem passar. Quais? Qualquer substância que caiba no buraco. Tudo que for menor do que o buraco passa. Seja hidro, seja lipo. Tá? Na barreira hematoencefálica, você tem tanto as células da parede do capilar grudadas umas nas outras, tá? Junção oclusiva, então ela está grudada. E por fora ainda você tem uma camada de astrócitos, de outras células, que ainda fazem mais uma camada de proteção. Então tem que ser muito lipossolúvel para conseguir sair do vaso e ir para o cérebro, tal, para a medula. Ou você pode sair por transporte ativo, mas isso é muito, muito pouca coisa que passa por transporte ativo. Mas pode ser. E na barreira placentária a mesma coisa, só que você não tem os astrócitos. Tá? Astrócito é célula nervosa, é só na barreira hematoencefálica. Mas na placenta você tem as junções oclusivas, tá? Então você tem ali as células muito próximas umas das outras, permitindo que só substâncias muito lipossolúveis passem. Bom, e aí você tem o risco da teratogenicidade. E finalmente a redistribuição. A redistribuição ela pode ser em vários tecidos, tá? Em gordura, em osso. Mas o que é importante para a gente é a redistribuição na gordura, nos lipídeos. Tá? Vamos usar um exemplo que é o tiopental, que é um anestésico. Então, é um anestésico que você usa por via intravenosa, tá? É um anestésico injetável. Então, o que acontece? Ele é extremamente lipossolúvel, porque ele tem que passar para o cérebro, a gente acabou de ver. Para passar para o cérebro tem que ser muito lipossolúvel, ele é, tá? E é uma droga de ação muito rápida, então você injeta no sangue, ela é extremamente lipossolúvel, então rapidamente ela vai para o cérebro, tá? Aí o que vai acontecer? O paciente vai ficar anestesiado, ele vai ficar inconsciente rapidamente. Aí o que acontece? Cada vez que o sangue passa pelo cérebro, ele vai pegar um pouco dessa droga, tá? E vai circular com ela no corpo. Quanto mais gordura esse paciente tem no corpo, mais droga vai ficar retida na gordura. Então, como a droga é muito lipossolúvel, cada vez que o sangue com a droga passa no tecido adiposo, passa na gordura do corpo, essa gordura vai reter parte da droga. E quanto mais gordura o paciente tiver no corpo, mais droga fica retida, tá? Ou seja, o sangue, quando ele volta para o cérebro, ele já tem menos droga, porque a parte ficou presa na gordura. O que vai acontecer para o paciente? Ele vai acordar. Então, você superficializa a anestesia, porque a droga que deveria estar indo para o cérebro, ela não vai, ela ficou presa na gordura. Então, só uma parte vai para o cérebro. E essa parte, dependendo do tempo que isso demorou, ela não é suficiente para manter o estado anestésico, tá? Então, você tem isso que se chama de redistribuição. Então, a droga ficou presa na gordura, o sangue passou no tecido gorduroso, a gordura reteve parte dessa droga, tá? O sangue, quando ele volta a circular ali, então na outra passagem do sangue, ele vai pegar mais um pouquinho dessa droga que está na gordura e vai distribuir para o corpo. Cada vez que ele passa na gordura, ele vai deixar um pouco de droga e ele vai tirar um pouco, tá? Então, ele vai tirar um pouco da droga que está grudada na gordura, mas ele vai deixar mais um pouco ali, porque a gordura vai atrair a droga é lipossolúvel, tá? Isso chama redistribuição. Então, cada vez que o sangue passa, ele deixa um pouco de droga e pega mais um pouco. Bom, quanto mais gordura o paciente tem no corpo, mais isso acontece, tá? E maior a dose que você usa, precisa ser, tá? Agora, aqui a gente tem um problema. Porque, assim, o paciente está anestesiado, ele começa a acordar, o anestesista vai lá e injeta mais barbitúrico nele, mais tiopental. Tiopental é um barbitúrico, tá? Ele injeta mais. O paciente dorme de novo. Só que quando o sangue passa na gordura, tem já a droga lá, porque ficou retida.
O sangue vai pegar um pouco daquela droga que está retida e vai levar de volta para o cérebro. Essa é a quantidade que o sangue tirou do tecido gorduroso que estava retida. Se soma com a dose nova que o anestesista injetou, e o paciente pode entrar numa depressão respiratória e pode morrer. Pode ficar tóxico, tá? Então tem que ser muito bem calculada essa dose que ele vai suplementar, bom? E é claro que enquanto a droga está presa na gordura, ela está no corpo, tá? A droga está acumulada ali, bom? O paciente pode não estar anestesiado, mas ele tem ainda quantidade de anestésico que o sangue vai retirando da gordura e vai levando para o corpo todo, inclusive para o cérebro. Ele pode não anestesiar, mas ele vai ficar sonolento, ele vai ficar tudo mole, tá? Ele vai ficar com depressão, vai ficar rebaixado de consciência. Então, o efeito do anestésico, ele persiste por mais tempo, porque enquanto tiver droga na gordura, o sangue, cada vez que passar, ele vai pegar um pouco e vai levar para o cérebro de volta. E para o resto do corpo também. E quanto mais gordura o paciente tem no corpo, mais isso acontece. Então, a mulher tem mais gordura que o homem, o idoso tem mais gordura que a criança. Óbvio, o gordo tem mais gordura que o magro, tá? Então, isso tem que ser levado em conta. Então, fatores que vão influenciar tanto a absorção quanto a distribuição. Então, fatores ligados ao medicamento, como a gente viu, coeficiente de partição óleo-água. Para ácidos e bases fracos, você tem o grau de ionização, então se a droga é mais ácida, se a droga é mais básica, e o pH do meio, se o meio é ácido ou se o meio é básico. O peso molecular, então o tamanho da substância, para ver se ela vai passar pelos poros, se vai passar pelos buracos das paredes do capilar, tá? E a forma farmacêutica. Então, se é um líquido, se é um supositório, se é um comprimido, se é uma cápsula, uma drágia. Então, tem dissoluções em tempos diferentes. Fatores ligados ao organismo. Além de toda a parte genética do paciente, idade, sexo, peso. Então, tudo isso que vai influenciar a composição corporal, a hemodinâmica do paciente. Então, como o sangue circula nele, como são os vasos dele, como é o coração dele, como é o fígado dele. Então, toda a parte genética, a parte de composição do corpo, tá? E a situação do organismo, então, idade, sexo, peso, altura, todo o resto. A gente tem a via de administração, como a gente viu, modifica a absorção e distribuição. A vascularização e a perfusão, então, quanto sangue está passando naquele tecido onde você colocou a droga e quanto sangue vai estar passando no tecido onde você quer que ela chegue. A área de superfície de absorção, se a área é maior, a absorção é melhor, tá? Como a gente viu, o intestino absorve muito mais droga do que o estômago, mesmo que demore mais, mas a área é maior. A taxa de ligação a proteínas plasmáticas, quanto mais liga, menos vai para o tecido-alvo, menos sai do sangue, menos faz efeito. E as patologias, doença renal, que vai alterar a excreção da droga e vai alterar também a circulação do sangue. Doença hepática, que altera metabolização, altera efeitos de primeira passagem. Pressão baixa, tá? Hipotensão, choque. Contração de vasos, então vasos muito contraídos, isso vai alterar a irrigação sanguínea dos tecidos, tá? Que mais? Se o paciente se alimentou na hora que ele usou a droga, se a droga está usada com alimento, que tipo de alimento, interação entre duas ou mais drogas, interação entre drogas e suplementos alimentares. Então, tudo isso faz diferença na hora que você fala em absorção e em distribuição. Aqui, resumindo o resumo, a eficácia clínica, então a capacidade que a droga tem de te dar efeito. Nesse início, então absorção e distribuição, essa eficácia vai depender de quanto sangue chega no local onde você administrou a droga e de quanto dele chega no tecido onde você quer o efeito, então a perfusão sanguínea, a permeabilidade do capilar, então a capacidade que a droga tem de sair de dentro do vaso e ir para o tecido fazer efeito. Quanto da droga está ligada a proteínas, quanto mais está ligada, menos dela vai fazer efeito.
e a química da droga, a acidez dela, que é o pKa, e a lipossolubilidade, então coeficiente de partição óleo-água, tá? Então não depende, a droga não depende nem da eficácia dela em si, que a gente vai ver lá na farmacodinâmica, que é a própria capacidade dela de interagir com a célula e dar efeito, e nem da dose. Depende da capacidade que a droga tem de chegar no local onde você precisa que ela chegue, na quantidade que você precisa. Tá? Então, ó, a absorção depende da acidez, por via oral, principalmente, da área onde você vai ter absorção, da superfície disponível para absorção, e de você ter efeitos de primeira passagem. Aqui a gente está falando de via oral, tá? Efeitos de primeira passagem só via oral. A distribuição segue o fluxo do sangue, então o sangue carrega a droga, tá? E ela não pode estar ligada na proteína, ela tem que sair do táxi, que é a proteína, para poder sair do vaso e chegar no local onde ela quer, no destino. Tá? E só a fração livre, fora das proteínas. E a fração que não está ionizada, que é a parte molecular lipossolúvel, é que vai passar as barreiras. Tá? Então, a absorção é a entrada no sangue, a distribuição é a saída do sangue para ir lá para o tecido-alvo. Assim que ela foi para o tecido-alvo, a gente tem a fase farmacodinâmica, que a gente vai ver depois. Assim que a droga entrou no corpo, lembram que eu falei para vocês? O corpo quer que ela saia. Então, ao mesmo tempo em que absorve e distribui, tá? O corpo tentando empurrar ela para longe, tá? Ela vai ter a metabolização e a excreção, isso é ao mesmo tempo. Então, metabolismo e excreção são os processos que a gente vai estudar a seguir. Tá? Hoje a gente viu os dois primeiros, na próxima aula a gente vai ver os dois últimos. E depois disso a farmacodinâmica. Tá? O metabolismo e a excreção, o corpo vai utilizar para fazer a droga ficar solúvel em água. Tá? Então o metabolismo vai fazer com que a droga fique solúvel em água, para que ela saia na urina, que é água, ou nas fezes, tá? Dissolvida em água, tá? Que é a excreção. Para a droga sair do corpo, ela tem que estar solúvel em água, seja por urina ou por fezes, tá? E quem faz isso é o metabolismo. Então, é a limpeza, é o último processo, são os últimos processos que o corpo tem para empurrar a droga para fora dele. Bom,